Tê! Iniciando nesta sexta-feira, mais um Viajando na Leitura. Galera, hoje dia 15 de janeiro, metade do mês de janeiro praticamente já se foi. Nós estamos aí numa fase interessantíssima do mundo, né? As pessoas sem um rumo, sem uma definição, todo mundo meio conturbado no mundo todo, só notícias desencontradas, notícias agressivas. Que coisa, que momento que nós estamos vivendo. Mas podemos mudar? Devemos mudar, porque temos o poder da decisão, nosso livre-arbítrio, o poder da nossa mente de buscar o melhor. Nossos amigos já entrando, daqui a pouquinho estou colocando meu óculos, daqui a pouquinho colocando minha luneta, já Lia por aqui, a Terezinha, a Eliana, muito bem-vindos todos vocês. Oi Tere, tudo bem? Daqui a pouquinho a Gleide estará conosco nesta live sensacional, incrível. Vocês já viram o documentário? Vocês acompanharam o documentário Rio na Netflix? Importantíssimo que além do filme vocês vejam as críticas. É interessante como as pessoas interpretam de forma muito pessoal, muito independente as questões. Para algumas pessoas muito céticas, não existe nada além daquilo que pode ser provado cientificamente. E é uma parcela muito considerável do mundo. Você está em que lado? Você acredita em algo mais do que aquilo que a matéria fisicamente pode comprovar, do que a ciência consegue comprovar? E quanto do holístico a ciência também comprova? Será que eles não interagem uma coisa só e nós não conseguimos interpretar? Esse é o grande, talvez a grande mensagem que nós podemos buscar nesse documentário. Entender o alcance e a importância do que nós podemos fazer. Porque não adianta, eu sempre falo, o diagnóstico da medicina, dos médicos, daqueles profissionais que estudam tanto, é fundamental. Mas o prognóstico negativo é que a gente deve, não referendar simplesmente o diagnóstico, sim, porque é uma análise de tudo que está acontecendo. Mas o prognóstico negativo, será que não dá para mudar? Dá para mudar. Então, a Gleide já chegando conosco aqui, já estou fazendo convite. Eliane Fouquet também conosco, a Gleide já acenando por aqui. Espero que a iluminação esteja boa para vocês. Me deem um feedback da iluminação depois. Muito boa noite! Boa noite, boa noite. Você fica acenina conosco, nossa prima já por aqui, olha que bacana também. Bastante gente já entrou. Muita gente já. Muito legal. E, mano, eu estava falando justamente do filme, do documentário, né? Que existe, é importante que as pessoas busquem as críticas, favoráveis e desfavoráveis, a qualquer contexto. É importante que nós possamos buscar a reflexão, refletir o que é. Exato. Ter mais de um posicionamento, mais de uma imagem. Refletir é isso. Mais de uma imagem, para que nós possamos buscar o nosso entendimento. É muito importante, está dando reflexo no óculos? É muito importante que o nosso entendimento seja buscado, por quê? É como eu falo da fé. Não adianta dizer que acredita se as nossas ações não vão ao encontro das nossas crenças. Não apresentam eu acredito. Exatamente. Olha, legal, eu acredito. Mas você faz o quê em acreditar? Acreditando você tem essa atitude, porque tem muitas pessoas que usam inclusive a fé para conseguir coisas, para enganar pessoas. Então fé não é uma coisinha. Galera, não vamos usar a fé como se fosse um instrumento de uso diário. A fé é algo dentro da gente que se conecta com algo muito mais poderoso. Senão, não tem sentido. Tá? Não tem sentido. Então, claro que nós não fazemos a nossa live aqui, Viajando na Leitura, para direcionar conceitos religiosos, para sugestionar que cada um busque... Não, simplesmente para que você tenha a mesma liberdade que nós temos de pensar, de acreditar e simplesmente de passar com a nossa vivência, com que aquilo que nós conhecemos e com nossa dedicação na leitura, algo mais, para que você faça parte desse cenário tão empolgante que tem trazido tantas pessoas para o nosso convívio, né? Vocês fazem parte do nosso convívio. Gleide, boa noite. Estamos de volta com o Rio. Boa noite, mano. Boa noite, pessoal. Muito bom estarmos aqui novamente. Boa noite, prima.
Que bom a família aí participando, Lene, que bom tê-los aí. Então, Roberto, você falou um negócio legal, eu queria até enfatizar aqui. Nosso objetivo aqui não é dizer o que está certo, o que está errado, o que deve ser feito, o que não deve. A gente só está aqui colocando aquilo que a gente vê nessa busca que a gente faz, nessa viagem através de livros, de filmes, de documentários como o Rio, é a gente abrir a mentalidade, né? Expandir, ter um olhar sistêmico e olhar ao redor de várias formas, né, Roberto? Não só aquela coisa fechada, não, ó, tem que ser assim porque é isso que está escrito. Não, cada um vai enxergar e entender da forma que o seu contexto lhe... Deu uma pequena travadinha. Oi, Yolanda, Débora por aqui. Alguém me ligou, viu? E de novo, esse alguém foi uma filha. Eu mandei para todo mundo o convite para a live e ela não está assistindo. Além de nós, está atrapalhando. Brincadeira, não? Né? Então, voltando, tudo tem imprevistos, né? Yolanda, avisa a Pamela que eu estou numa live. E aí, Roberto, a gente aprender a olhar ao nosso redor, isso é uma leitura, né? Então, quando a gente fala viajando na leitura, é viajando na leitura de mundo, não é obrigado ser só do livro, como quando a gente começou. Boa noite, Morrone, não é só um livro, a gente lê tudo. Lê os acontecimentos, lê os documentários, lê tudo que está ao nosso redor e o objetivo é esse, é que a gente abra a nossa mentalidade para a gente enxergar com outros olhos, né? A gente não dá só uma possibilidade. E aí, voltando um pouquinho e falando do que você aí já comentou sobre a fé, realmente dizer que tem fé e realmente praticar, existe aí uma distância, né? Muita gente diz que tem a fé só para utilizar, mas para ganhar alguma coisa, né? Puxar alguma coisa para si, mas na hora mesmo das adversidades, da dificuldade e tal, fica aí questionando. Então, isso aí é um assunto até bem interessante. Mas vamos para frente. Pois é, então, voltando ao nosso rio, que é cura, né? E eu vou usar justamente essa condição da cura. Por quê? Porque quando nós temos, eu falava em diagnóstico, nós não descartamos jamais os conhecimentos que estão aí trazidos por milênios de pessoas que se dedicaram ao conhecimento, à formação. A medicina é tão antiga quanto a filosofia. E nós temos que considerar todos os aspectos. A leitura do corpo humano, existe uma fisiologia que nós conhecemos. E temos que entender. Então, o diagnóstico, quando o médico te apresenta, diante de alguns sintomas que você pode ter, e hoje com toda a tecnologia, você tem equipamentos que confirmam que você tem algum desequilíbrio no seu corpo. Você não vai simplesmente negá-lo. Isso não. Não é a negação. Justamente o contrário. É a abertura da sua mente para que você comece a focar na cura e não na doença. Imagine que você tenha um corte, vamos pensar de uma forma mais material. Você tem uma ferida e ao invés de pensar, colocar alguma coisa para curar, um remédio, uma pomada, você começa a cutucar. Você começa a ferir. Você já tem uma ferida e começa a cutucar, vai melhorar ou piorar? Não vai. Só pensar. Na vida tudo é assim, aquela doença que você não enxerga é a mesma coisa. Você vai ficar futucando ou você vai buscar cura? Então, o pensamento ele tem que estar focado na cura. Aquilo que você não vê, mas existe. Nós somos células invisíveis. Nós não vemos os nossos átomos se movimentando quando eu olho para a minha mão materializada. Mas está cheia de átomos, moléculas e células aqui. Nós somos por energia, já falamos disso. Nós somos esses átomos em movimento, só isso. E por isso que toda a constituição do universo é a mesma.
as árvores, a matéria, a imaterial, tudo a mesma coisa. Exato. Coisas visíveis ou invisíveis. Então, hoje se fala muito de vírus, né? Está na moda hoje falar, inclusive, evidenciar um vírus. Cada vez que você reforça esse posicionamento, você fortalece. Dá Por que força. não pensamos na cura? E a primeira barreira, ou primeira manifestação para a cura é a sua saúde, porque nós convivemos com bactérias, fungos, O vírus, tempo todo. muito antes do ser humano caminhar, velho. A gente rastejava e já tinha. Eles vieram antes no planeta. Mesmo quando chegou o cometa lá, que destruiu os dinossauros, os vírus ficaram, as bactérias ficaram, os fungos ficaram. E nós temos nas mãos, na boca, praticamente 99% de tudo que existe na natureza, de vírus e bactérias. Está tudo conosco. Agora, o equilíbrio, o que o corpo faz, olha que espetáculo que nós falamos, que nós somos um espetáculo da criação. Tudo pronto, você se protege. Fazendo o quê? O que você tem que fazer? Se alimentando bem, se hidratando, respirando. Tudo que Deus nos deu, ó. Respiração de graça. Exatamente. Água, de graça, de graça. Ah, mas tem que pagar de graça na natureza. O homem que fica fazendo coisa para cobrar, não é? Alimentação. Nós plantávamos os nossos alimentos, das nossas necessidades. A agricultura foi a primeira base de sustentação do ser humano. Depois veio a indústria, veio a mecanização, essa coisa toda. Hoje você recebe, nem em casa, aquela coisa toda. Mas a alimentação está à disposição também. Tudo está à nossa disposição. E aí quando nós modificamos, não respira direito, não se hidrata direito, não se alimenta direito, vai reclamar do quê? Todos nós temos que fazer um meio-culpa. Equilíbrio. Exato. Então, por que o filme cura? E não importa no que vocês acreditem, quem assistiu, quem não assistiu ainda. Até por curiosidade, assista. Até para poder negar, é bom ter argumento. Até, não acredito, ótimo. Argumente ou não acredito, que é a forma de crescimento. Porque eu não acredito em muita coisa e vou buscar. Eu tenho que ter convicção. Aí vou elucidando. Às vezes, algo que uma pessoa fala não vai ao encontro do que eu penso. Eu tenho que entender. Muitas coisas eu tenho que subsidiar. Eu não falo não porque não. Não acredito porque eu preciso dessa sustentação que eu vou buscar. Por isso que a leitura nos traz isso. E é um fundamento muito grande. Então hoje, Dê, por causa da leitura, eu tenho certeza que toda vez que você se posiciona, é de uma forma mais madura, mais equilibrada. Não tem certo ou errado. Tem pontos de vista bem sustentados ou não. É isso, né? Exato, exato. A gente não é dono de verdade e o objetivo é esse que você falou. A gente está sempre em busca de aprender algo. Eu sempre fui muito assim, eu tinha um pouquinho de problema com remédios, né? Eu nunca gostei, nunca fui de usar e tal. Até chegar ao ponto que você, como você disse, você precisa fazer... É um diagnóstico pesado, você tem que fazer uma quimioterapia. Quimioterapia é um remédio. Mas eu ia contra ela? Não podia. Por quê? Porque aí é o que você falou. A gente sabe que existem estudos, que é necessário. Então, não é uma coisa que caiu à toa, que veio à toa. Então, a gente não vai contra. Eu sei que existem pessoas que não fazem porque não concordam. E simplesmente não fazem, né? Não concordo, não faço. Mas não é assim. Você tem que aprender a enxergar, né? A olhar as possibilidades, ver os prós e os contras. E aí até eu estudando um pouco mais a Bíblia, e na própria Bíblia tem... que se existem os remédios é porque Deus permitiu que alguém os criasse. Tanto é que a maioria dos remédios vem de plantas. O homem aprendeu a tirar, né, dessas plantas, a absorver isso para a gente, a transformar. Mas a maioria vem de coisas que está aí na natureza. Então nada é à toa. Por isso que a gente tem que estar sempre abrindo a mente e enxergando os caminhos variados que tem. E é por isso que é muito legal essa coisa da gente ler, da gente assistir esse tipo de documentário, que para mim é como se fosse um livro, né? Porque tá ali, tá dizendo, tá mostrando
casos que aconteceram reais, e é até melhor, porque você está visualizando, você está vendo aquelas pessoas passando por cada uma daquelas coisas. Então, eu acho esse documentário realmente ele é de uma grandeza. Inclusive, pessoal, coloca aí, posta aí, fala aí com a gente, quem assistiu. Como disse o Roberto, a gente quer saber a opinião de vocês, a gente quer saber se vocês enxergam da mesma forma que a gente enxergou, se você tem uma outra visão. Terezinha está dizendo que sempre acreditando. Então, pessoal, vamos aí. Falem pra gente, porque o objetivo aqui não é eu e o Roberto ficar dizendo só o que a gente pensa, o que a gente acredita. Não. A gente passa a nossa visão, mas é com o objetivo que você também passe a sua. Afinal, é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende, né, Roberto? É numa construção. A Cida disse que já assistiu 2 vezes. Eu também, Cida, já assisti mais de 2. E cada vez parece que eu vejo um caso novo. É engraçado, né? Parece que quando a gente vê de novo, a gente fala, nossa, eu não lembro desse daí. Tem sempre uma história, né? É bem legal. Até porque a retenção do nosso cérebro, quando nós temos o visual, você retém pelo visual 17% de um conhecimento, prestando bem atenção. Exato. O audiovisual, juntando os dois, 45, 47. Quanta coisa se perde nesse processo, porque é limitado. Por isso você tem que ver e rever as coisas. Rever várias vezes. Os livros, por exemplo, que nós indicamos, são livros de cabeceira. Não adianta ler uma vez e dizer que leu, que não leu, nem lembra. Exato. Agora, eu queria fazer uma proposta para você também, e para todos que estão conosco aqui, para a gente tentar assimilar mais facilmente o poder da alimentação, das coisas saudáveis e dos remédios. Então, vamos lá. Se você pegar qualquer verdura, qualquer fruta, e começar a ler os benefícios que trazem para o corpo, e aí vejam contraindicação, raramente tem. Isso aí sempre o sódio para quem tem problema de rim, quem já tem uma doença. Aí tem que diminuir, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo. Mas os benefícios são infinitamente superiores e os eventuais efeitos colaterais muito restritos. Exato. Muito restritos, só para quem já tem alguma doencinha, algum probleminha já. Quem não tem contraindicação. Agora, vá na bula dos remédios, qualquer remédio. Vá na bula da Novalgina, da aspirina, qualquer remédio, esses de uso mais comum. Buscopan, qualquer peça, essas coisas aí para alergia. Vejam os efeitos colaterais. Vejam quantas doenças você tem hoje, porque lá atrás você começou a usar um remedinho para combater eventualmente alguma alergia e foi usando, e hoje você tem comprometimento nasal, respiratório. Não precisa fazer muito, não. A Gleice, quando fala em negócio de remédio, eu não suporto o remédio. Eu uso para cicatrização, uso bálsamo, uso babosa, olha só. Raramente eu não lembro. Eu tive que tomar, por causa de tratamento dentário, antibiótico. Não teve como fazer. Fiz cirurgia, o médico recomendou, eu falei, só falta eu não acreditar na medicina também e querer enfrentar aqui. Aí, pelo risco de perder até o procedimento feito, tomei antibiótico. Mas assim, extremos casos. Como eu nunca precisei ir ao médico, só recentemente fui por uma condição, infelizmente fui, eu praticamente passei os meus 59 anos sem remédios químicos. Chás, alimentos, o que os indígenas, os nossos avós, os afros, nos trazem de ensinamento, eu uso muito deles. Muito. Inclusive atualmente. Estou usando muito da natureza para me harmonizar, porque a minha natureza interna estava cheia de química. Faça uma avaliação do que nós estamos fazendo com o nosso organismo quimicamente. Uma hora a conta chega. Não adianta. Uma hora a conta chega. Então, vamos respirar. É de graça. Usa máscara. Não use a máscara sem necessidade. Tem gente que está dentro do carro com a máscara. Para quê? Está se protegendo de quem? Contra quem? O que você está fazendo? Isso é neura. Isso está deixando as pessoas malucas. Faça uma boa alimentação, porque na hora que você encontrar com o vírus, e vai encontrar, se a sua saúde estiver debilitada, e nessa saúde, a saúde mental é o fundamento, se você não estiver fundamentalmente fortalecido, mentalmente, o seu organismo vai estar debilitado. Então, uma hora vai encontrar. Então, quando encontrar, você vai ser daqueles 80%, 85% assintomáticos. Se tiver com a cabeça boa, com o organismo bom.
Porque o medo, ele desestabiliza. Ele cria um cenário de defesa para o organismo. O organismo fica pronto para se defender contra tudo e contra todos. Como ele vai se defender contra tudo e contra todos, qualquer inimigozinho fica mais fortalecido. Então, vamos ter a mente aberta, vamos ter a mente fortalecida. E esses conhecimentos, como o Rio, olha, alguns falaram, eu vi 2 vezes, a maioria silenciou. Será que está com tanta atividade assim que não dá para parar um minutinho para ler um livro, para ver um filme? Será que não está dando tempo? Será que só a live de semanal, ela é assim, ela é um alento, ela é um estímulo, mas não resolve o nosso problema. O que a gente quer aqui é que tenhamos adeptos desse mesmo movimento de buscar no conhecimento a única possibilidade de uma sociedade se consolidar e superar todas as adversidades. E olha que nós vamos ter que estar muito fortalecidos para enfrentar tudo que o ser humano está criando para ele mesmo. Para quem não entendeu, uma hora eu explico. Ou vai no meu direct lá. Inclusive, a leitura de bons livros ajuda a alimentar a mente com coisas positivas. Então, e a gente já falou sobre isso, logo no início a gente falou dos benefícios da leitura, e esse é um dos benefícios. A leitura ajuda que você traga para a sua mente um alimento bom. Claro que uma leitura boa, né? De material bom, não ficar vendo coisas que não prestam. Mas você colocar um alimento bom vai tirar o espaço daquelas coisas ruins. Então, até isso, até nesse sentido, é interessante para a gente aumentar a imunidade. Eu hoje passo muito mais tempo lendo, vendo coisas que me façam fortalecer do que aquelas coisas que nos intoxicam. Que o grande problema, a doença, ela vem daí. É da intoxicação que a gente faz com o nosso organismo. E essa intoxicação tanto pode ser física, você colocar alimentos ruins, você não se cuidar, não cuidar do seu corpo, quanto pela sua mente. A gente vê, comprovadamente, já tem estudos, que muitas pessoas morrem até do câncer mesmo, por ficar extremamente negativa e continuar absorvendo coisas negativas, só enxergar o negativo, e em vez de se abrir para o positivo, para a fé, para as coisas boas, para trazer coisas boas, e aí entra, como você fala, a alimentação. Então é a alimentação de corpo e de mente, né, Roberto? É o todo que faz a diferença na nossa vida. E eu acho até foi bem legal esse momento é muito propício da gente estar falando sobre isso, sobre voltar às raízes, voltar aquilo que Deus deixou lá, tudo prontinho para a gente, porque o alimento está lá na terra, foi tudo muito simples, Deus deixou tudo aí prontinho e a gente foi inventando história, né? Industrializando, colocando química e tudo aquilo que vai contra a natureza, vai contra a nossa natureza, né? E é por isso que acaba acontecendo algumas doenças graves e tudo mais, porque a gente mesmo foi se intoxicando, até mesmo sem saber. É isso mesmo. Olha, a participação. A Lene falando que ela assistiu, a Cida assistiu 2 vezes, a Eliane Fouquet também assistiu, falou que gostou muito. A Terezinha, eu assisti, fiquei admirada pelo nosso poder. Quem mais? Terezinha, ultimamente tenho tomado os remedinhos. Vê lá o que você está tomando, hein, Tere? A Lene, eu tenho um monte de chás plantado, tomo muito chá. A Marlene, eu só uso no supermercado. Fora isso eu não consigo. Deve ser isso. A Cida, eu adoro uns temperos de chás naturais. A Dalva, exactly, nossa, internacional. E mais aqui, realmente o medo abaixa a imunidade, a Célia confirmando. O Moroni, a Gleide sabe bem que a coragem só nos faz bem. Isso aí. A Suelen por aqui, a Cida aprendendo muito com vocês. A Li
que a Lina entrando também. Então, vou colocar algumas coisinhas aqui que são importantes. Olha, uma participação dos nossos. Anaí, boa noite, primos. Boa noite, prima. A cada palavra, mais um aprendizado em minha vida. Agradeço e irei aprender mais. Estou aprendendo muito com suas palavras. Obrigado, minha querida. Obrigada, Então, gente, olha, vocês vão ver nas nossas lives, pelo menos 4.780 primos. O nordestino tem primo em todos os lugares. É como, sabe aquela plantação fértil maravilhosa? Todo Linda. dia a gente conhece mais uma pessoa incrível do mesmo DNA e isso deixa, como a Gleide falou em raiz, estou aproveitando para falar das nossas raízes. Né? Das nossas Mas raízes. é muito interessante. Agora, eu estou esperando o Aderaldo, eu não vi o Aderaldo entrando. Se Também você entrou, não. Aderaldo, eu não estou achando aqui. Eu acho que ele hoje falhou. Sinta-se repreendido, já estou deixando ao vivo aqui. Agora, falando dessa questão da alimentação, das doenças, essas coisas todas que o filme trata, porque nós estamos falando do filme, que o nome já é Heal, cura, o poder da mente. The Power of Mind. O poder da mente. E o que nós desprezamos muito na nossa vida, o tempo todo? A mente. Como é que nós alimentamos a mente? Se alimenta de informações, se alimenta com pensamentos. Eu sempre uso as palavras que nós falamos, proferimos, ouvimos, geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes, atitudes geram comportamentos, que vão gerar resultados. Então, tudo parte da nossa mente. Qualquer coisa que você fizer ou deixar... Então, quando você fala para você mesmo, eu estou mal, olha o que vai acontecer. Pensamento, sentimento, comportamento, atitude e resultado. E aí, entendeu acontece. Isso? Aí, se você traz alguma coisa boa, palavras boas, pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes, resultados. Então, tudo é lógico. Não tem, estamos criando a roda, não tem. A roda já veio conosco, já veio pronta. Existe. Nós estamos em plena conexão com esse universo extraordinário de infinitas possibilidades. E depende de decisão. É muito interessante que nós nos colocamos, todos nós, em algum momento da vida, nos questionamos, lamentamos, reclamamos, até sair do foco e analisar por que eu estou reclamando. Você já fez? Todos. Se não fizeram, faça. Por que eu estou reclamando? Por que eu parei a vida por causa de algo que já aconteceu, que eu não vou conseguir mudar, que não vai impactar o meu futuro, está atrapalhando o meu presente? Então, são reflexões que nós devemos fazer. Nós estamos nos alimentando mal. Por quê? Porque a tecnologia, a química, como dizem os sábios, os nutricionistas que são sábios, descasque mais, né, e desenlate menos, abra menos lata. Porque a comida ficou enlatada. Eu vou dar um exemplo do leite. Eu adoro coalhada. Minha mãe sempre fez coalhada em casa na época do leite de saquinho, tipo A, que era entregue na casa. Você tinha que pegar, naquele tempo ninguém levava o seu leite. Você podia deixar até na porta de casa, que era só pro dono. Hoje, se deixar, alguém leva. Mudou, né? Mas o leite coalhava. Gente, que espetáculo do universo. Quem nunca viu um leite coalhar, vai ter que conhecer. Vai para uma fazenda, veja que o leite coalha, ou seja, mesmo na geladeira, ele vai coalhar. Por quê? Porque é um processo natural de fermentação. Agora, o nosso leite de caixinha, 6 meses, 8 meses, 1 ano. Galera, será que tem alguma coisa errada? Será que tem alguma química que está fazendo com que esse leite não coalhe? E aí é tudo na natureza. É tudo. Então, se ele tem um processo químico para... Imagina o que ele faz no organismo. Imagine o que ele faz dentro do organismo. Eu comecei a ler muita matéria sobre açúcar, sobre sal. Galera, como é difícil, né? Nós somos viciados porque o açúcar é o que mais vicia no planeta. Não tem morfina, não tem endorfina, não tem ópio. Não tem o ópio, que dá origem a todas essas porcarias que nós temos por aí. Não vicia tanto quanto o açúcar. E o açúcar faz um mal que está matando infelizmente, a nossa imunidade. Excesso de açúcar, excesso. Então tem que ler, começar a ler, fazer, voltar atrás, repensar, porque nós somos uma máquina tão perfeita, Gleide, que dá tempo retomar e recomeçar. Você é um exemplo disso. Veio apanhando, aí um dia falou, o quê?
teve que receber uma burdoada, porque os avisos de Deus, barquinho, você não estava querendo ver. Aí Deus mandou uma trovoada. Falou, é? Pau, mesma coisa. Mas não quero escutar? Pá, uma trovoada. Aí você, opa, acordou. A qualquer momento. Isso. Vamos fazer uma renovação. Eu estou me restabelecendo em vários conceitos, mesmo tendo um pensamento muito positivo, eu sempre tive. Mas eu estava procrastinando com a minha saúde fisiológica. Por isso a gente não abre mão de nada. Estava comendo doce demais. Eu não comia um pedacinho de chocolate, comia uma barra de chocolate. Eu não comia uma vez por semana, comia todos os dias. Exato. Chupava sorvete o dia todo. Mas sorvete não faz mal. Tudo em excesso faz mal. Tudo a água é fundamental para o organismo. O grande problema... Mas se tomar água demais, vai morrer. E você, o grande problema é esse, mano. São os excessos. E a gente não se dá conta quando a gente está fazendo, né? E aí, voltando, você falou de mim, e depois a consequência você também, o que acontece? Eu não percebi, eu sempre gostei de me alimentar bem. Você sabe que eu morei no Nordeste, eu acho não tenho certeza, a alimentação no Nordeste é muito mais saudável, por quê? Porque a gente come muita coisa da terra mesmo. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que adoro comer uma galinha que foi criada no fundo do quintal, sem tóxico, só o milhozinho normal ali. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre fui saudável, mas nós somos um ser complexo. Então, não é só o alimento, comida que você... Eu sou da que gosta do leite tirado ali da vaca, fervidinho, aquele que vira coalhada e que vira queijo. Eu amo essas coisas e você sabe que isso tudo é a minha bagagem em relação à alimentação. Mas eu não cuidei da Gleide. E é por isso que eu falo muito sobre isso hoje. Eu não cuidei da Gleide porque eu não tinha tempo. Vê lá, gente, se pode você que está aí me ouvindo não ter tempo para você. Quando foi que você parou e você olhou para você? Para saber se tem alguma coisa aí que está desajustado ou não. Eu não parava, não dava tempo, Roberto. Pensava em filho, em marido, em casa, em negócio, e na vida, e acelerada, aceleradíssima. Então a minha mente, era ali 24 horas, mas sem nada que a alimentasse para o bem. Então é tipo assim, eu digo que eu acelerei tanto, que eu estava numa corrida tão grande que Deus falou, ei, calma, senta, vamos conversar. Foi literalmente, eu me sinto bem desse jeito, entendeu? Então assim, não é só o alimento físico, gente. Como o Roberto disse, é o todo. A gente tem que olhar, é a água que você está bebendo ou não está bebendo, é o tanto de coisa que você está pondo para dentro de você sem necessidade, que esses exageros de açúcar que a gente faz é uma dos grandes vilões, né? Vilões. Ih, já... Vilões. Nossa, gente, vocês viram? Deu branco. É assim, gente, a gente também erra. E aí, mano, a mente é uma das coisas principais. E eu digo isso por quê? Porque quando eu descobri essa doença, eu ficava pensando, caramba, eu sou uma pessoa que me alimento tão bem, eu não gosto de exageros, nunca gostei de muito exagero, de comer demasiadamente alguma coisa. Então, mas aí eu me dei conta que era mais do que isso. Roberto, você tá me vendo de boa? Tô. Roberto? Porque você sumiu. Vendo. Você sumiu, aí eu não sei se é você ou eu. Você tá todo embaçado. Tem que perguntar aí para os outros. Eu estou te vendo bem e estou me vendo também. Então... Vamos lá, galera. Dá um retorno aí para a gente. Como é que vocês estão nos vendo aqui? Agora voltou. Aproveitar. O Francisco falando. Tá calado aí? Oi? O pessoal tá calado? Não, estão falando aqui. Olha, a Lene, que bênção. A Deirene, que legal. A Nair. Temos muito primos mesmo. Eu sou de Presidente Venceslau. Longe, quase no Mato Grosso lá. Nós temos gente espalhada no Brasil inteiro. De acordo com o Reinaldo, que é o nosso irmão mais velho,
Ele não reconhece, ele acha que sou eu, mas é o Reinaldo. Ele faz um estudo há muitos anos sobre a nossa história, a história da família, toda a nossa árvore genealógica, um trabalho extraordinário. E ele garante que nós temos pezinho na África, pezinho na Holanda, toda na Itália, em Portugal. Eu fiquei muito feliz, né, de estar com o pezinho em cada lugar. Então imagina quantas pessoas no Brasil não têm parentesco conosco. A Terezinha falando que está tomando os remedinhos com prescrição médica, claro, tem gente que não tem como fugir. A Célia, exato, vamos trocar tudo que é industrializado pelo natural, tirando o açúcar da minha vida, o leite eu já tirei. O que mais? A Bianca, eu amo chocolate, eu também, Bianca, amo chocolate, só que a doutora Cris também entrou por aqui. Aí a Célia fala, muito sabiamente, só um pedacinho de chocolate sendo 70%. Que é recomendado. O Rony entrando por aqui. A imagem do Beto ficou ruim, mas voltou. É para... Ó, valeu, Rony. Já deu feedback aqui. Agora está ótimo. Obrigado, Lana. A imagem do Roberto ficou ruim, mas já voltou, melhorou. O que será que aconteceu, né? Mas já estamos de volta. Já tá. Galera, eu quero que vocês me digam, né? Agora, para quem viu e para quem não viu, qual é o pensamento de cada um em relação... E pode se manifestar com carinho aí. Em relação ao poder da mente. O que você já fez que muita gente falou, eu não acredito? O que você mesmo falou, nem eu acreditava. Nem eu você já teve uma experiência assim? Porque é muito legal partilhar dessas experiências. Porque nós vivemos num constante processo de confirmação, de busca de algum, né, de um contexto que seja mais assimilado pela nossa mente. Tem coisas que confundem. Olha, Roberto, eu não acredito sabe? Só acredito naquilo que eu pego, naquilo que eu vejo, naquilo que eu não vejo, eu não acredito. E aquela coisa toda. Qualquer experiência que não esteja materializada, que realmente chame a atenção, porque nós temos várias. E eu quero que você participe. A Cida falou que não melhorou. E se vocês não participarem, não tiver nenhuma informação dessa, eu e a Gleide vamos embora com meia hora de live. Viu, Gleide? Vamos dar 20 segundos. É o tempo de vocês colocarem o coraçãozinho. Porque a gente fica... Eu fico o tempo todo falando, né, Roberto, das experiências que eu vivi, e aí está bem comprovado o poder da mente. Então, agora a gente quer de vocês, pessoal. Se tem alguma experiência que você pensou, focalizou, vai funcionar assim, porque é assim, e foi, e acreditou. O resto do mundo achou que não ia, mas você foi. Fala aí pra gente, conta aí essas experiências e fale se você acredita no poder da mente. Porque aí a gente volta para o que a gente falou no começo. O que eu e o Roberto falamos aqui não é lei. A gente mostra aquilo que a gente enxerga e vivencia, que é um dos objetivos do Viajando na Leitura. É trazer aquilo que a gente lê nos livros para a vida. Fazer um paralelo aí, né? Isso que a gente tem feito até hoje. E eu costumo falar muito, né, gente? Vocês sabem que eu falo muito sobre o poder da fé, que para mim é isso aí, ó, fé e mente, tá tudo aqui, né? Você para mim é tudo junto, Deus deixou ali tudo estruturado. Então, assim, fala aí. Roberto, vê aí se já tem feedback do pessoal. Estou aqui, estou cobrando, o pessoal está... que eles estão escrevendo demora um pouco, né? O pessoal, eles estão escrevendo muita coisa aqui, tadinha, é muita informação. Mas voltando lá, e você colocou sempre a palavra fé, né? É uma palavra tão pequenininha e tão poderosa, né? E que nós exercitamos, nós estamos falando de generalidade, muito pouco. Porque a fé não é só dizer que acredita, é fazer aquilo que você diz acreditar. A Cida já veio, olha, eu acredito no poder da mente e na fé. Eu já tive experiência de cura de doenças. Olha aí, a Cida, retratando da mesma forma que a Cleide fez, que eu faço, curou doença. E aí vamos para o filme. Vamos fazer o link, Cida. Você já viu 2 vezes que relatos, quando eles são presenciais, vivenciais, só para um documentário, gente, não, ali não existe, não aconteceu, não pode ser feito, não seria divulgado. Nenhuma estrutura de divulgação pode divulgar num documentário que não esteja comprovado nos seus testemunhos. Não pode, sabe, aquele negócio lá de
que a gente vê aqueles programas humorísticos, não é humorístico, não é um programa, é um documentário. Aquelas retratações são reais. Ah, mas a pessoa inventou. Gente, pega o resultado dos exames, tem uma série de comprovações. Senão, não poderia estar. Não poderia passar. Ah, tem gente que fala, tem um jornalista, eu li até, vou aproveitando, de um jornalista que ele critica, ele fala que não existe, que isso é, sabe, que existe exagero, que nada daquilo pode ser comprovado. Só que ele fala tudo isso, mas não mostra nada, é só a opinião dele. Então, opinião todo mundo pode ter. Todo mundo Agora, pode ter. sustentar uma opinião tem que ser com bases. Até, né, como a gente fala, base científica, ou vivencial presencial. Como é que pode dizer aqui, que a Cida acabou de falar para mim, que ela se curou de doença, a Gleide fala que cura de doença, eu falo que cura de doença, e alguém vai falar, um jornalista chega, não, você não se curou. Tá, e aí como é que foi? Agora você que travou, né? A Célia, eu fui operada de hérnia e o médico não colocou telinha. E ela voltou e mais duas. E eu lido com elas com pensamento positivo. Que está tão bem que eu não vou precisar de cirurgia. Uso física quântica e a fé. Olha, gente. Então aqui, ó, a Célia não participou do Rio, do documentário. A Célia está participando do nosso Rio. Do nosso E nós até Rio. cogitamos, né, Gleide? Vou deixar para você comentar daqui a pouco. Nós vamos fazer o nosso Rio em breve. Com relatos como o seu, Célia, como o seu, Cida. A Lucimeire, boa noite. O Moroni, Francisco. Eu já fiz curso de comissário de voo e falei para mim mesmo que iria conseguir. Numa turma de 28 pessoas, somente eu e mais 4 conseguimos alcançar nossos objetivos. Eu já até um exemplo clássico de determinação, porque nós concorremos com igualdade com todas as pessoas. Mas quando você diz para você, eu vou conseguir, uma vaga é sua. Será que os outros pensaram da mesma forma? Então, é muito incrível. Legal. Tem mais a Anice aparecendo por aqui. A Anice tem vários exemplos de vida. Então, gente, isso mostra o quê? São pessoas aqui, olha, ninguém foi pago, viu? Nem o Francisco, nem a Célia, nem a Cida, nem a Gleide. Vocês acham que eu pago para a Gleide participar? Eu não pago. Não pago. O cachê dela, ela doa para uma instituição de caridade. Tá vendo aqui? Ó, o Ronaldo. Há cerca de 9 anos, eu passava por uma situação financeira muito difícil. Eu havia perdido minha empresa e estava numa situação bem difícil. Foi numa sexta-feira, após uma semana muito difícil, aí ele vai continuar. Parou aqui. Continua, Rony. Boa. Mas o Ronaldo tem várias histórias de superação, nosso brother também, para quem não sabe. Da mesma forma que nós temos 4.735 primos, nós temos uns 8.200 irmãos. Vai ver que vai aparecer um pra caramba. Mas coisa boa, né? Aí o Ronaldo, direcionei minha mente e afirmei para mim mesmo que segunda-feira meu telefone iria tocar e fecharia alguns negócios. E aconteceu. Nós já sabemos a história. E dentro da nossa vida, aproveitando a história do Moroni, quando eu prestei concurso para piloto de helicóptero, tinham 6 vagas para 1.280 candidatos. 6 vagas para 1.280 oficiais da Polícia Militar, que tinham pelo menos 2 anos de atividade na rua, ou seja, operacional, que tivesse pelo menos 10 anos. Tinha lá algumas exigências. Todos nós estávamos na mesma condição de competição, porque era uma grande competição. 6 vagas para 1.280. De 84, para ser mais exato. E eu garanti que uma vaga era minha. A minha experiência em aviação, eu nunca tinha ido no aeroporto. Eu nunca tinha ido, até aquela data, eu nunca tinha ido no aeroporto. Não fazia a menor ideia do que precisaria para ser piloto. Eu só disse para mim, uma vaga é minha. Pronto. Então, mas é só dizer, não, eu estudei demais. Quem me conhece, meus irmãos sabem o quanto eu me dediquei. O quanto, fé não é falar. Fé é dizer para você mesmo, se conectar com o universo e fazer de acordo com as suas crenças. Senão não adianta. Então, se o Rony ficasse só esperando o telefonema e não tivesse pronto, apto para assumir um compromisso e dar resultado, estaria esperando ligação até agora. Porque não está bem. Às vezes alguém liga errado. Mas é a fé, a determinação. O Ronaldo foi um cliente que mudou a jornada dele, até hoje, né? A mudança de... Olha, ele dormiu chorando na sexta e acordou com o telefone tocando na segunda. Muito legal.
Quem mais? Quero ser parente também. Ô, Cida, seja bem-vinda, minha querida. Nós acolhemos. Seja muito bem-vinda. Nós adoramos famílias grandes. Aliás, quando minha mãe souber que tem mais uma filha, aí, filha, aí você tá perdida. E ela adora família grande, adora neto, bisneto, amigo de neto, de bisneto, amigo de filho, tudo incorpora. Voltando para o Rio, que eu fiz o comentário, no Rio tem algumas experiências muito contundentes. Pessoas dizem que reconstruíram mentalmente a estrutura da coluna. Gente do céu. Era um tetraplégico que está andando. Jesus, lá atrás, fez, pôs a mão lá, fé, tá? Jesus pessoalmente. Mas somos imagem e semelhança de Deus. Ele foi para um plano superior, mas está conosco. Então, o poder que ele nos emanou, que ele nos emana, é o mesmo poder dele, o poder da cura, o poder da bondade, o poder, sabe, do carinho, do amor. O amor é o sentimento mais absolutamente extraordinário que existe no universo. O amor move montanhas. Tá? Então, nós temos esse poder, mas tem que acreditar e fazer por onde. Por isso que conhecimento é legal. E aquelas pessoas que tiveram experiência, elas começaram a dar, como a Gleide faz, o seu testemunho. E o testemunho é um poder de cura, é um remédio que vai se renovando. Eu não tenho dúvida, eu estou falando porque a Gleide está muito mais fortalecida nas suas palavras e convicções do que quando ela estava com problema. Porque quanto mais ela trabalha isso, quanto mais a mente dela trabalha isso, mais ela se fortalece. Estou errado, Gleide? De jeito nenhum, é exatamente isso. Como eu disse na época, eu não conhecia esses estudos, eu tinha fé, né? Mas eu não conhecia esses estudos, não sabia. A partir de eu ver, porque eu comprovei em mim mesma, a cada dia eu comprovava em mim mesmo. Como eu já disse para muitos, alguns podem não estar aqui, não conhecer, não saber, há 6 anos eu fui diagnosticada com um câncer, e em momento algum eu enfatizei o câncer, eu não dei trela para ele, que eu costumo dizer. Não significa que eu não me cuidei, eu fui fazer tudo que humanamente é necessário, mas eu disse para ele que ele não ia ser maior do que eu, porque eu era imagem e semelhança de Deus. Isso aí que você falou é uma frase que eu repito todos os dias para o meu corpo. Ainda hoje eu faço isso. E eu digo para ele, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, então é perfeição, nada de ruim cabe em você, entendeu? Então isso eu continuo, e todas essas experiências, gente, eu não conhecia Rio, eu digo até, quando eu assisti pela primeira vez, eu falei que eu deveria também fazer parte desse documentário, porque eu vivi muitas daquelas coisas, de conversar com células, porque eu acredito. Na época eu não sabia dos estudos, mas a inteligência que Deus colocou para nós, né, essa grandeza que Deus deixou em nós, fez com que eu despertasse isso em mim mesma. Então, a fé me fazia ter certeza que eu não estava doente. Eu não foquei em doença. Porque é aquilo que o Roberto falou. O que você foca fica maior, gente. Então, se você foca no problema, ele vai ficar maior. E eu dizia para ele todo dia que ele era pequeno, que Deus era muito maior. Eu falava para as minhas células que as do bem... Eu dizia bem desse jeito, Roberto. Ó, células... Tá vindo químio por aí, na hora da quimioterapia. Ó, tá vindo químio por aí. É braba. Mas vocês, células do bem, são muito mais fortes que ela. Porque quando a gente faz uma quimioterapia, gente, não é só a questão da quimio matar as células ruins. Ela também mata algumas boas. E aí você fica enfraquecido, e aí vem os outros problemas e tal. Então eu avisava as minhas. Eu via um exército de células e eu dizia para elas, vocês são do bem. E essa químio não vai afetar em vocês. Então, a minha imagem, a imagem que eu colocava na minha mente era...
as células boas estavam recebendo um rio que ia lavá-las. As células ruins estavam recebendo o sangue de Jesus que ia destruí-las. Era essa a minha visão. E eu não conhecia esse documentário, gente. Então, por isso que eu falo. E também ninguém me disse que isso era possível. Tanto que eu mesmo me achava meio maluca. Assim, gente, se eu contar, vocês vão... Eu contava para alguns, eu mesmo dando risada, entendeu? Mas eu pude comprovar que isso tudo deu certo. Primeiro, porque eu estou aqui falando com vocês. Segundo, porque o tratamento conseguiu seguir cada etapa, cada passo. E volto a dizer, olha lá, eu não abri mão do tratamento. Não. Inclusive, até hoje eu tomo alguns remédios que são necessários. Mas eu continuo com a minha fé, acreditando que a força do meu pensamento fez com que eu tivesse uma resposta muito boa. Na primeira quimioterapia que eu fiz, o nódulo foi destruído. E eu via ele sendo destruído. Quando os médicos faziam o exame, eu tinha certeza que ele ia me dizer que já estava destruído. E eles diziam, e eu sorria, dizia, eu já sabia, eu já sabia. E realmente foi assim, entendeu, gente? Então, a nossa mente, ela trabalha a nosso favor. Se a gente fizer ela trabalhar a nosso favor. Aquilo que você põe na sua mente é o que vai ser real, é o que vai acontecer. Então, se você põe que você está sendo destruído, que você está morrendo, que você... É claro que vai ser bem mais difícil, né? Então, se a gente tem que alimentar a nossa mente, vamos alimentar com coisa boa, gente. Vamos alimentar com pensamentos bons, com a certeza de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Eu penso muito nisso que você falou há pouco, de Deus estar em nós. É isso que eu penso. Se Deus está em nós, nós temos toda essa força, todo esse poder que Ele deixou. Que ele disse que era nosso, né? Ele disse que nós íamos dominar sobre a terra. Então, tudo isso está aqui para que nós possamos usar da melhor forma. A questão é que a gente vai desviando o pensamento, deixando de pensar na gente, ou colocando outras coisas no lugar, né? Dando valor àquilo que não se deve. E quando vê, tá essa confusão toda, né? Mais uma experiência aqui, ó, da Terezinha. Fé e confiança foi o que me curou. Eu tinha um câncer de pele, olha só. Foi tirado e estou curada. Isso, sensacional, Terezinha. Você é um grande exemplo. O Francisco, as lives de vocês têm resultado 99% mais que a Coronavac. Aliás, a Coronavac... Não quero nem falar da Coronavac, velho, porque o ser humano é sem vergonha demais. Sem vergonha demais. A natureza é tão sábia que enquanto o pessoal está vendendo um produto, ou querendo vender, ou enfiar na gente, que eles fizeram há pouco tempo, e o vírus ainda está dizendo, cara, eu nem parei de me modificar, você está aparecendo um cepo um atrás da outra, você está fazendo vacina com qual cepo? Porque você vai tomar lá com 50% e vai pegar da novidade. Gente, ó, o único obstáculo eficiente é o nosso sistema imunológico. Ah, mas eu conheço um amigo que era bem de saúde. Você acha que era bem de saúde? Eu tinha certeza que eu era 100% pleno de saúde. 100%. Eu tenho pensamentos bons, acreditava que tudo que eu fazia estava dentro de um equilíbrio, caramba, quatro. Não é assim. Não é assim. Agora, o sistema imunológico, ele participa aqui e, ó, conectado com algo muito maior. Muito obrigado, Moroni. Nós temos 100% mesmo, 99%. A Lucimeire, ô Glória, a Alice por aqui, que bacana. Anice, perdi uma amiga com câncer nas mamas, muito comum, é o câncer que mais mata as mulheres. O câncer de mama hoje superou outros tipos de câncer, é o que mais mata as mulheres, assim como o câncer de próstata é o que mais mata os homens. E o segundo tipo de câncer que mais mata os dois é o câncer de pele, que a nossa querida Terezinha se livrou, graças a Deus. A Cléria. Tudo é possível ao que crê. Deus é especialista no impossível, basta acreditar. Perfeito, Cléber. A Lucimeire, Deus tinha um propósito no processo que você passou. Sempre tem. Deus sempre tem. Ele tem propósito em tudo que nós passamos. Anice, família está arrasada. Era uma pessoa de grande vibração e batalhadora. Eu vou aproveitar o seu comentário sobre uma perda que nós estamos de passagem, vamos ter que renovar.
nosso contrato, um grande amigo meu já falecido, Milton Frota. Ele, hoje, há 40 anos, ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas, há 40 anos. O primeiro médico deu um mês, o segundo médico, se fizer químio, blá, 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 você vai ter 3 meses. E o outro médico falou, olha, vai se despedir da família que, olha, há 40 anos, ele faleceu já. Faleceu há 5 anos. Mas há 40 anos, todos os médicos pelos quais ele passou, não dá para fazer cirurgia, não dá para mexer. Se mexer, vai morrer na mesa de cirurgia. E a enfermeira que ele conversava, dizendo, eu não vou morrer, não chegou a minha hora, eu vou me... Ela acabou se casando com ele, olha só, porque a esposa não aguentou o tranco, porque não foi um processo simples. E ele foi um grande amigo, ele me procurou uma vez por uma história minha no grupamento aéreo, eu tinha feito um salvamento, ele conhecia a pessoa, se aproximou e ficamos grandes amigos. Foram mais de 30 anos, mais de 30 não, pelo menos 15 anos de amizade. Mas ele sobreviveu, depois que ele tinha morrido, de acordo com a medicina, 35 anos. Já falecido, está em outro plano, fez o tratamento que ele precisava para estar totalmente curado, o espírito dele está totalmente curado, e ele é um mentor até hoje. Quem não sabe o que é um mentor, procure entender. É um mentor até hoje. Então, uma pessoa que falou, ele fez várias cirurgias. Ele teve câncer depois no fígado, no intestino. Ele mostrava o corpo dele todo cheio de cicatriz. O Milton Frota é um exemplo daqueles que eu falei, poxa vida, a gente vê um documentário e se impressiona. Eu vi um documentário vivo. Ao vivo. E estou dando o nome dele. Estou dando o nome dele. Uma pessoa extraordinária. Um exemplo de vida. Um exemplo de vida. Que me ajudou com o testemunho dele a encaminhar muitas pessoas que desacreditavam diante do primeiro obstáculo. E ele tinha tanto obstáculo na vida e superava e sempre com um sorriso no rosto. Eu nunca falei com ele. Nunca. Ou ouvi presencialmente que ele não estivesse sorrindo. Ele me ligava todos os dias. Tinha hora que eu falava, ô Milton, pai, eu preciso trabalhar. Ele me ligava todos os dias. E não tinha parentesco, não tinha nada. Virou um grande amigo, uma pessoa que eu tenho rica até hoje, que mesmo em outro plano continua vivo. Mesmo em outro plano, viu, Nice? Continua vivo pra gente. Porque são as obras que nós deixamos, uma pessoa de vibração, batalhadora, como você acabou de descrever, ela não morre. Ela passa para outro estágio, não sei se é melhor que o nosso, mas é para outro estágio de merecimento. Quem mais aqui? Alzira, essa é prima também, gente. Alzira está por aqui. A Silmaro, lá, Sil. A Maria Eulália também conosco. A Nice, que bênção. Ô, Letícia, professora, estou esperando a nossa live, viu? Ela agora está no Guarujá, só pensa em dar palestra, não quer nem saber mais. Já cobrei ao vivo, você vai ter que se posicionar ao vivo, tá vendo? Olha só. Gleide, nós temos alguns minutinhos. Nós falamos do Rio. O Rio, quem não assistiu, vá assistir. Estou colocando de novo, está no Netflix. Olha lá, Rio, o Poder da Mente, está escritinho aí bonitinho. Quem não assistiu, vai assistir até por curiosidade. E para a próxima semana, vamos trazer um cenário muito legal que nós falamos no ano passado, Gleide, de algumas informações sobre alimentos, sobre coisas naturais. Nós vamos trazer, vamos fazer alguma coisa, vamos direcionar. Hoje foi muito falado sobre chás. Vamos trazer alguma coisa e comentar. Está escrito, a gente usa, vai ter experiências. A gente tem água muito com açúcar não acalma, mas camomila acalma. Água com açúcar não acalma. É só placebo. Mas real. Camomila e canela, e aí a gente explica cientificamente também. Então, muito legal, vão ser lives assim muito bacanas que todos vão poder participar com testemunhos. É leitura de vida, né? Aí a gente vai participar da leitura de vida. E eu, mais uma vez falando, que venho do Nordeste, né, gente? Eu sou paulista, mas eu vivi 35 anos no Nordeste, ainda vivo quase, né? Hoje estou em São Paulo, mas lá a gente ainda tem muito dessa cultura raiz. E eu tenho muitas experiências com essa coisa de plantas. Adoro. Então a gente vai ter muita história para contar. São as até leituras. Porque seus frutos são nordestinos, né? Filhos, netos, você não deixou nada por aqui, você é egoísta. Tudo lá, tudo São Paulo lá. louco para ter um pezinho, você não deixou, tudo plantação lá. É isso aí. Frutos e tudo mais. Mano, olha, mas vai ser bem Rony, legal, tá, ótima live, vamos com vocês, também te amamos, cara. Tem uma coisa que nós temos muito, é fé e amor, é o que faz a gente ser
tão enriquecido na vida. Tá? A Patrícia aqui está descansando, mas ela é um testemunho. Um dia eu vou falar do testemunho dela, porque a minha esposa ela tem menos de 30% da ação de um rim, o outro ela já nem tem. Olha que coisa. Ela descobriu a partir de uma virose que teve, se não fosse um fato também não descobriria, e hoje ela faz, sabe, ela tem uma formatação de vida bem saudável, bem bacana, e vai mostrando para todo mundo que acreditando que você está bem, dá para ficar bem. Porque muitas... Ela tem médico que chega para ela, olha, então, mês que vem não vai ter que fazer mundial, vai ter que pôr unha ainda. E ela, tá bom, valeu. Já tem 5 anos. E continua aí um grande exemplo. Descoberto aí. Na mesma época que eu descobri o meu câncer. Meu não, o câncer. Foi na mesma época. A gente... Letícia, então tá aqui, ó. Você depois me procura no direct pra gente marcar nossa live. Não corre, Letícia. Ó, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. O Deus que existe em mim saúda o Deus que habita em você. Beijo no coração, mana. Beijo. Até a semana que vem, se Deus assim o permitir. Boa noite, beijos. Gente. Beijo. E olha, comentem na live, divulguem essa live. Vamos fazer parte desse processo incrível da transformação. Beijão. Ele não quer sair dele. Não? Ai, que legal! Ai, que legal, gente! Olha, o Instagram não quer sair. Ah, Nereide entrando por aqui. Até que enfim, né? Até que enfim, você nunca aparece, só correndo. Leide, eu tô tentando sair, ele não quer sair. Olha, tá aumentando imagem. Que bacana, então, velho. O Instagram gostou da gente. Mas ele tirou o encerra. Olha só que coisa incrível. Olha só que obra do universo. Então lá em cima, Roberto. O xizinho não, lá em cima. Não tá? Eu já apertei. Agora, ó. Agora sim. Live sensacional. Ela não queria acabar, mas nós vamos acabar. Ó, beijo para todos.